TV Decorar hoje recebe a Cláudia da Solid System, uma empresa muito parceira da revista Decorar. Esteve conosco no Prêmio Decorar e também do Cidade 3. Cláudia, seja muito bem-vinda, uma Muito honra te obrigada, receber. Sandra. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho como é que a Solid nasceu. Bom, eu sou a Cláudia Bellarmino, eu sou diretora de relacionamento da Solid e participo da vida e cotidiano da Solid desde o seu nascimento, há 18 anos atrás. A Solid nasceu como uma proposta de empresa fabricante. O que eu quero dizer com isso? Algo que trouxesse soluções para o mercado de forma segura, com muita tecnologia, com muita eficiência, porque a gente via desde a sua fundação uma carência nos produtos que eram oferecidos na época. Então a gente veio para trazer essa solução, seja para o arquiteto, cliente final ou a construtora. E quais são esses produtos? Quais são as suas linhas de produto e qual é o seu diferencial em termos de serviço, que eu sei que é bastante relevante? O nosso carro-chefe são painéis deslizantes, desde divisória de ambientes ao até mesmo o fechamento de varandas. Tá? Hoje, o que a gente mais vende, o que é mais comum a gente comercializar são os envidraçamentos de varanda. Até porque em São Paulo, a gente tá, sei lá, cada 10 pessoas em São Paulo, 9 moram em prédios hoje em dia. Então é uma demanda incrível, né? Mas isso também é crescente em outras regiões do Brasil. Então, não somente em São Paulo, como no restante do Brasil, a Solid está presente. Cláudia, são sempre de vidros os painéis? Isso mesmo. A nossa principal matéria-prima é o vidro, aliado ao alumínio. Porque o alumínio ele vai trazer estrutura, ele vai trazer elegância e ele é facilmente moldado. Tanto é que todos os desenhos dos nossos produtos são feitos internamente, os nossos perfis, tudo é desenhado pela Solid, então por isso que nós nos enquadramos com muita alegria, muito orgulho e como fabricantes. Com tecnologia brasileira? Exatamente, tudo é desenhado internamente, a gente não traz nada de fora. Vidro, alumínio e demais componentes são todos feitos aqui no Brasil. E é uma área bastante sensível em termos de segurança. Exatamente. Né? Eu acho que assim, você tem uma infinidade de concorrentes que talvez não entrem na categoria fabricante. Conta um pouquinho desse diferencial. Os principais fornecedores de vidraçamento, eles são revendas. Hoje, aqui no Brasil, a Solid é a número 1 em termos de fabricação de vidraçamento, porque aliado à fabricação a gente traz a segurança e a tecnologia. E sem dúvida a segurança, seja para qualquer pessoa, a gente é o primordial, né? E a gente só vai lembrar da necessidade de segurança quando a gente tem um caso concreto, que é varanda voando por aí, basicamente isso. É coisa que essa chuvarada recente deve em São ter Paulo. causado um caos na cidade. E você estava me contando aqui no bastidor que teve que acudir uma série de empresas Exatamente. ou clientes que outras empresas haviam feito. Em razão da vasta expertise que a Solid tem em envidraçamento, em painéis, alumínio e vidro, nós prestamos manutenção e pós-venda para qualquer marca do mercado. Então, devido a essas chuvas que aconteceram aqui, a gente está falando de São Paulo, que é a nossa cidade, de varanda voando ou descolando, ou vidro quebrando com a pressão do vento, o nosso telefone foi muito, muito chamado. Porque, graças a Deus, a gente pôde apresentar e servir, seja o arquiteto ou o consumidor final, e acudir naquele momento de preocupação, né? E o arquiteto, quando está fazendo seu projeto, em que momento ele deve entrar em contato com vocês para, enfim, o fechamento da varanda, por exemplo? É depois da obra feita ou vocês acham Não. melhor São os antes? primeiros orçamentos que precisam ser feitos. Por quê? A gente tem notado que é muito comum, ou 90% dos projetos, há uma integração de ambientes. E esse ambiente, por exemplo, a varanda, ela precisa estar fechadinha para você entrar com marcenaria, ou dependendo do piso que o arquiteto especificou no projeto, eles precisam ser protegidos. E a varanda, o sistema de vidraçamento, enquanto escudo da varanda, escudo
do apartamento, ele já precisa ser instalado para que os outros fornecedores possam entrar em ação. Sem contar que vocês garantem um aumento de área útil, né? Sem dúvida. Do imóvel, Isso é o que a né? gente mais quer, né? Porque paulistano não tem quintal, paulistano tem varanda. Varanda Não é gourmet. verdade? Então é ali que a vida social do paulistano acontece. Ou do brasileiro, vamos dizer assim. Porque, de fato, com a urbanização, pode ser que em São Paulo isso tenha acontecido há muito tempo atrás, mas em diversas regiões do Brasil, as varandas estão cada vez maiores. E elas são o quintal do brasileiro. E vocês atendem os seus clientes de que forma? Aqui em São Paulo nós temos pontos de venda, que são nossas lojas nos principais endereços de decoração de São Paulo, que é a Alameda Gabriel, o Shopping D&D e o Shopping Lar Center, e também a nossa loja de fábrica. Então, esses são os nossos 4 principais canais. Mas nós temos representantes nas principais capitais do Brasil. Mas a fabricação é feita aqui e é enviada para o endereço do cliente. E aí nós mandamos também os nossos instaladores, porque o nosso material é muito técnico. Então nós treinamos os nossos instaladores, eles que têm a expertise necessária para manusear, e aí a gente envia para o endereço. E para o arquiteto, eu vejo que vocês têm uma preocupação com esse público. Eu queria saber o que vocês, enfim, oferecem em termos de relacionamento para esse arquiteto, para esse designer de interiores. Os nossos consultores e projetistas são todos arquitetos, porque precisa haver uma comunicação muito segura, muito facilitada. Então, arquiteto para arquiteto fala a mesma língua. Então, os nossos consultores são arquitetos, eles vão entender o projeto, nosso primeiro contato com o projeto. O projetista, depois de que vai até o local, faz as medições, porque todo o nosso produto ele é quase artesanal, porque ele é sob medida mesmo. Porque quando a gente fala de vidro e alumínio, nós não falamos em centímetros, chega a ser milímetros. Então é uma precisão muito importante que precisa haver. Então todos falam a mesma língua. Então nossos canais são atendidos por arquitetos para que a gente possa, e não só arquiteto, mas o cliente final, que não tem um arquiteto te dando uma cobertura, precisa de alguém que tem expertise necessária para trazer soluções para ele. Bom, essa empresa surgiu de um casamento também, né? Um pouco antes, inclusive. O casamento veio antes ou a empresa veio antes? A empresa veio antes. Meu esposo, Rodrigo, ele era solteiro, então todos os primeiros passos da Solid, eles foram auxiliados pelos pais dele. Depois eu entrei em cena, um pouco... A gente começou a namorar um ano antes da Solid iniciar as atividades. Mas ele morava com os pais, então os pais dão toda a cobertura. Depois de 3, 4 anos a gente se casou, então desde então eu tenho auxiliado no que eu posso. E vocês têm 3 filhinhos. Exatamente. São 3 meninos de 10, 8 e 5 anos. É uma turminha boa. Vamos dizer que a gente está preparando a sucessão. Muito bom, muito bom. Então, tem algum plano para o futuro da Solid? Tem alguma novidade? Porque esse ano foi um ano bastante agitado para vocês, né? Graças a Deus. Tem, mas planos a gente tem que ter, porque eu acho que seja na vida pessoal ou na profissional, o ser humano é alimentado de metas, não é verdade? E assim, hoje nós temos mais 100 funcionários, então são 100 famílias Solid. Né? Então, a Solid não é feita só por mim, pelo Rodrigo e os nossos filhos, mas são 100 famílias ali diretamente debruçadas no dia a dia para servir com excelência os nossos clientes e os nossos colegas arquitetos. Então, qual é o nosso objetivo? Pioneirismo sempre, excelência sempre, qualidade sempre. E os nossos diferenciais, porque isso é o que se espera de qualquer empresa, né? Qualidade. Atendimento bom e um bom produto é o básico. O que a gente quer fazer é servir de maneira muito minuciosa, com muita alegria, com muita dedicação, todos os nossos colegas arquitetos e clientes final. Muito bom. Agora, para encerrar, queria que você desse a tua rede social para que todo mundo possa também conhecer um pouco mais do teu perfil. Nosso Instagram, tanto YouTube, Instagram, vai aparecer sempre Solid_Systems.
além do nosso site, mas também a gente é facilmente encontrado no Google. Muito obrigada mais uma que vez. agradeço. Um orgulho te conhecer melhor Igualmente. e saber que vocês têm esse DNA tão brasileiro. Muito obrigada. Verdade. Eu que agradeço.